Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo que tem acontecido aqui hoje, muito bom, muito feliz. A gente está há um tempo já falando aí sobre o livro de Daniel, certo? A gente viu tudo desde o começo, desde o capítulo 1, chegamos no capítulo 9, e agora nós vamos continuar de onde nós paramos a semana passada. Na semana passada a gente viu mais de perto a oração que Daniel fez, as súplicas que ele fez a Deus. Depois que ele compreendeu, olhando as Escrituras, ali observando o profeta Jeremias, ele compreendeu que aquela palavra era para ele. E aí ele começou a orar a Deus. E ele percebeu isso, né? Que o cativeiro de Israel duraria 70 anos. Então ele busca a Deus, ele faz orações, e ele busca com fervor e quebrantamento, e nós vamos ver exatamente o que vem depois disso, ok? Bom, o que nós vamos ver, gente, é um trecho das Escrituras que traz muitas controvérsias. É um texto muito debatido, é um texto um pouco enigmático. É as famosas 70 semanas de Daniel. Um trecho tão pequeno, ali de 7 versículos, em que nós encontramos temas dos mais complexos, mas que por alguma razão, por algum motivo, a gente tem curiosidade, atiça a nossa curiosidade, né? Nessas 70 semanas, que já foram dadas várias interpretações, nós vamos ver assuntos como esses aqui, por exemplo. A volta de Cristo, uma profecia, fim dos tempos, o anticristo, e por aí vai. Então nós vamos ver bastante disso nesse momento, né? E eu espero que você esteja bem empolgado para nós aprendermos um pouco mais dessa palavra, dessa profecia que nos foi deixada. Assim como Daniel observou pelo livro do profeta Jeremias, de que aquela palavra era para ele, nós também podemos compreender que essa palavra é para os nossos dias. Deus tem algo especial para nos dizer. E eu creio que é esse o intuito desse texto. Nós compreendermos o nosso tempo. Por isso, o tema de hoje se baseia somente no Senhor. Pois Ele não atrasa, Ele não falha. Ele é o Senhor da história. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, o Deus que rege o mundo, que rege a história. Nós somos tão pequenos. Somos, tão carentes do Senhor. Eu peço que, em nome de Jesus, a sua palavra que não volta vazia encontre lugar em nós. Que o seu Espírito sopre, Deus, nesse lugar. Eu tenho orado todo esse tempo para que o Senhor flua em nome de Jesus aqui. Eu peço que o Espírito Santo toque vidas, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Use-me para isso, Deus. Sou apenas um instrumento, um vaso, Pai. Eu peço que o Senhor seja maior, que o Senhor da história nos visite agora. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto, pessoal? O texto diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do Teu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Que não apareceu para mim. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você
percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Eu quero que vocês não percam isso, tá? Não percam de vista essa finalidade. É para isso que a profecia foi dada, ok? Vamos continuar. Saiba, entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido... Quem que ele está falando? Alguém tem alguma ideia? Exatamente, Jesus. Mas a gente vai chegar lá. O príncipe venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Mas esse último versículo eu trouxe uma outra versão também para a gente avaliar, tá bom? Que traz uma interpretação um pouco diferente. Então é muito interessante que a gente veja mais traduções quando vamos fazer algum estudo. Beleza? O texto diz assim, em outra versão, na Ara: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor da história, Ele responde orações, ok? Ele responde orações. Nós vimos na semana passada a forma como Daniel orou a Deus, como ele buscou a Deus de todo o seu coração e como ele fez ali um quebrantamento da alma dele diante de Deus. Deus atendeu porque aquela oração vinha de encontro com a vontade dele. Aquela oração dizia muito, não somente a respeito de Daniel, mas a respeito do próprio Deus. Certamente, meus irmãos, o Senhor da história responde orações. Quem realmente crê nisso? Todos creem nisso? Amém. Amém. Agora a dúvida que fica é: por que nós oramos tão pouco? Por que será que a gente pensa que oração é quase que uma perca de tempo? Uma perda de tempo. Por que será que nós pensamos assim? Por que será que muitas vezes quando nós começamos a orar, nos vem aquela famosa preguiça, sonolência ou coisas do tipo? A questão para mim, meus irmãos, é mais ou menos a seguinte: ou nós estamos muito frios espiritualmente, ou ainda pior, podemos estar mortos espiritualmente. E precisamos desesperadamente sermos convertidos. Porque quando nós somos convertidos a Deus, uma transformação começa de dentro para fora. Aquilo que você não amava, como oração, adoração, buscar a Deus, começa a criar gosto positivo a respeito disso. E você começa então a gostar das coisas que Deus gosta. Mas se nós não temos Deus dentro do nosso coração ainda, se Ele ainda não modificou o coração de pedra e colocou um coração de carne, que é aquele coração que pode responder à vocação, ao chamado dEle, se ainda nós temos aquele antigo coração, obviamente que a oração não vai ser atrativa para nós. Mas, por outro lado, também existe a apatia, existe o esfriamento, e esse também é tão perigoso porque nós conhecemos a Deus.
Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos como Ele age. Nós já experimentamos um pouco do Santo. Pelo menos eu imagino que nós aqui já tenhamos experimentado do Espírito Santo. Mas quando nós começamos a cada vez mais nos afastar dele, nosso coração fica congelado. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim, para todos nós, para você que nos escuta também. Deus pode te aquecer. Deus pode descongelar corações que estavam tão duros. Ele pode, porque o calor que emana dele liberta cativos, liberta nós dessa apatia, dessa falta de apego a ele. Um aspecto que eu vejo na oração de Daniel que eu gosto bastante é que ele ora com bastante urgência. Ele fala, vem depressa no final dos últimos versículos que nós lemos na semana passada. Vem depressa, não demore. E o que é mais interessante é que Deus, de fato, não demora. O anjo Gabriel, ele aparece voando, correndo rapidamente. Ele voa rapidamente, trazendo uma resposta. E eu acho isso extraordinário, porque não é a primeira vez que Daniel vê o anjo Gabriel, é a segunda vez. Conforme a própria palavra diz, conforme eu vi já na visão anterior. Então ele vê pela segunda vez, coisas extraordinárias acontecem quando nós oramos. Coisas extraordinárias que às vezes o olho nu humano não pode ver. Existe agora, nesse momento, uma batalha acontecendo. Uma batalha espiritual, meus irmãos. E a oração é a nossa melhor e maior arma. Gabriel não é uma pessoa comum. Ele aparece em momentos importantes, em momentos, assim, pontuais na história da humanidade. Ele é um ser celestial. E ele trouxe uma resposta. E a resposta que o anjo Gabriel veio trazer para ele era de algo maravilhoso, profético, algo que mudaria Israel para sempre, mas não somente Israel, mudaria a história de toda a humanidade. A minha história, inclusive, e a de vocês. Gente, se nós soubéssemos como orar é importante, não perderíamos tempo com outras coisas. Nós colocaríamos a oração como algo primordial em que nós não abrimos mão, porque nós estamos falando diretamente com o governante do mundo, que por pura graça nos chama de filhos. A resposta que o anjo Gabriel veio trazer foi a seguinte: não tenha medo, não tenha medo, você é muito amado. Meus irmãos, nós não devemos deixar de orar, em hipótese nenhuma. As nossas orações mudam o curso do mundo. Nós, quando oramos, temos o privilégio de participar do que Deus está fazendo no mundo. E nós podemos orar sem medo, porque assim como Daniel, nós também somos muito amados. Porque o Senhor da história ama o seu povo. O Senhor da história ama o seu povo. Essa afirmação do anjo Gabriel é no mínimo curiosa, gente. Porque Daniel tinha várias razões para pensar que não era uma pessoa amada. Sabe, dentro daqueles motivos sentimentais que nós às vezes temos, Daniel tinha de sobra, gente. Porque as circunstâncias da vida de Daniel não eram favoráveis para essa frase. Quem concorda? Eu vou explicar para vocês. Daniel, ele foi levado cativo à força para uma cidade, para um povo que adorava Satanás e outros demônios. Ele aprendeu na faculdade satânica da Babilônia as coisas lá. A ser mago, como eles gostavam de dizer. Ele viu seus pais serem mortos, ele perdeu o seu nome e o seu órgão genital. Daniel, ele foi esquecido por muitas vezes, e por algumas ocasiões ele foi caçado para ser morto. Ele podia bater no peito com várias comiseração, assim, com um sentimento de tristeza e dizer: eu não sou amado em hipótese nenhuma. Quem aqui também não pensa isso às vezes? Se você olhasse e observasse minha vida com mais atenção, veria
que é impossível ser amado. Essa afirmação ela é quase que uma piada de mau gosto. Porque, vamos lá, olhe para mim. Mas é Deus quem afirma. Você é muito amado. Você é muito amado. Eu acho às vezes interessante que Deus ele tem um carinho especial pelas pessoas mais amadas, que essas pessoas elas passam por muitas provações. Mas essas provações elas não vêm por um acaso qualquer, ou por qualquer motivo que seja. Essas provações vêm a cada um de nós, irmãos, para forjar o caráter de Cristo em cada um de nós. É por essa razão que Deus permite que nós passemos por provações, para que a cada momento nós possamos nos aproximar mais e mais à imagem perfeita de Cristo Jesus. Você é muito amado. E é por isso que o anjo vem trazer uma resposta. Porque você é muito amado, a resposta foi rápida e a resposta veio. Isso me faz lembrar diretamente do apóstolo João, o discípulo amado, como ele mesmo dizia a respeito de si. Ninguém precisava afirmar, você é o discípulo amado, porque Cristo havia dito isso. E se Cristo falou para cada um de nós, você é muito amado, você é muito amado. É a sua identidade. Ele continua nos amando, ainda que as circunstâncias não sejam positivas. Saber disso, gente, muda a nossa vida para sempre. Saber que Deus e Jesus Cristo nos ama de forma abundante muda a nossa história para sempre. Nós não precisamos ficar correndo atrás de amores menores. Nós não precisamos ficar correndo atrás de aprovação humana. Deus nos ama. E Ele provou isso de forma tão forte ao se entregar na cruz em Cristo Jesus. Não é que a oração de Daniel fosse a mais linda de todas, a mais linda do mundo, aquela que, nossa, lágrimas rolavam quando ele orava. Não é sobre isso, mas trata-se do amor de Deus por ele. Trata-se do amor de Deus, que nunca falha e nunca nos deixa. A razão não estava na oração simplesmente, mas no Deus que ama, no Deus a quem ele orava. Que tipo de Deus você tem orado? Um Deus que é incapaz de perdoar os seus pecados? Um Deus que simplesmente vira as costas para você? Que tipo de Deus você imagina na sua cabeça? Porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem Daniel servia, enquanto ele rogava por perdão, ainda falava, Deus trouxe uma resposta, porque ele era muito amado. Ele não era desprezado, ele não era odiado, muito pelo contrário. A sua identidade, Daniel, é muito amado. A sua identidade, Mateus, você é muito amado. A identidade de cada um de vocês, vocês são muito amados. Vocês precisam acreditar nisso. E ainda falando um pouco sobre essa aparição do anjo Gabriel, nos leva até Lucas capítulo 1, versículo 28 a 30, quando esse mesmo anjo aparece a uma jovem virgem e disse para ela o seguinte: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou tão perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar aquilo, aquela saudação, mas o anjo veio lhe acalmar, dizendo: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ao aparecer para aquela jovem, muitos anos mais para frente, Deus estava confirmando a profecia que ele acabou de fazer para Daniel. E é interessante, é no mínimo curioso, que o mesmo termo praticamente é usado. Maria, você é amada. Você foi encontrada diante de Deus com graça. Deus achou graça em você. Meus irmãos, Deus nos ama. E essa é a nossa maior garantia. Às vezes a gente diz assim, a nossa única certeza na vida é a morte. Não é verdade. Nós temos a certeza de que Deus nos ama. Deus ama a cada um de nós. Mas, ainda falando um pouco sobre isso, antes de nós olharmos propriamente para a profecia, dita, de como ela aconteceu, eu quero relembrar a finalidade dela, né? Acabar lá com as transgressões, dar fim ao pecado, expiar as culpas, né? Enfim, todas aquelas etapas, o Senhor da história está estipulando um fim para o mal e o surgimento do seu novo reino,
desse reino vindouro. A finalidade da profecia é essa, a aniquilação do mal e o estabelecimento da nova ordem que Deus quer pôr no mundo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas 70 semanas. Vamos ver e vamos tentar desvendar um pouco essa profecia tão cabulosa que a gente encontra aqui. Porque 70 semanas, no hebraico, no original, são 70 setes, ok? É claro que a interpretação ali, a tradução está muito boa, inclusive, mas a pergunta que faz é o seguinte, o termo 70 semanas, ela traz muitas interpretações. São 70 semanas literais? Trata-se de um número simbólico? São 70 semanas de anos, como a maioria acredita? Se nós contarmos as várias teorias, a questão é a seguinte, a conta não bate em nenhuma delas. Nós podemos fazer as contas que forem, elas não vão bater. Se nós formos literais, a contagem não vai bater com exatidão. Então, para entendermos melhor Daniel capítulo 9, nessa parte em diante aí, nós precisamos entender que daqui para frente Daniel está usando uma linguagem apocalíptica. Ele está usando uma literatura apocalíptica. E aparentemente, pelo que todos os estudiosos chegam à conclusão, Apocalipse também se baseia no número 7, aqui em Daniel, nessas 70 semanas. Então, o número 7 na literatura bíblica tem uma ideia de inteireza, ok? De completude, de tempo perfeito, de um número perfeito. É um número que Deus geralmente usa aqui nas literaturas da Escritura, da Bíblia. Então, eu creio que a interpretação mais correta é nós entendermos as 70 semanas de forma representativa, de forma simbólica. Por isso, em terceiro lugar, o Senhor da história, ele estabelece um tempo perfeito. O Senhor da história tem um tempo perfeito. Assim como o 7 traz essa ideia de perfeição, o tempo de Deus é perfeito. Nós devemos, então, antes de levar ao pé da letra, nós devemos levar em conta o aspecto simbólico, representativo, porque é assim que a gente vai aprender melhor. Embora nós não devamos nos espantar com o fato das datas serem muito aproximadas, ok? Por isso, nós vamos dar uma olhadinha, bastante atenção aí para essas 70 semanas. Então, observe comigo aí essa contagem aí, tá bom? Bom, há 3 períodos. Tem a última semana aí, que eu não coloquei, mas vou explicar. O primeiro período é de 7 semanas de anos, por isso que é 70 vezes 7. É 7 vezes 7, que dá 49 anos. A maioria concorda que se trata assim. O segundo período de 62 semanas, que no total vai dar 434 anos, e o total aí, o geral, 483 mais os últimos 7 anos, que é a última semana, que é a que traz mais controvérsia. Bom, no primeiro período aí, as 7 semanas, né, começa a partir do decreto de Artaxerxes, que foi dado ao seu copeiro Neemias, lá no próprio livro de Neemias, onde ele conta a reconstrução da cidade de Jerusalém. O tempo que passou, inclusive, de Daniel ouvindo isso para frente, vai ser mais ou menos de 49 anos, quase isso. Então, esse primeiro período diz a respeito da reconstrução de Jerusalém, ok? Da cidade de Jerusalém, do muro e das ruas. Porque houve um grupo que foi antes para Jerusalém, mas a cidade estava abandonada. E é por isso que Neemias ora a Deus, e estava tão triste, com o coração tão triste, que o rei percebeu e falou que você está triste. E aí ele volta para reconstruir. E é interessante que o próprio livro de Neemias diz que a reconstrução da cidade foi feita em dias de calamidade, em dias de dificuldade. Enquanto alguns trabalhavam, haviam alguns que guardavam ali. Até mesmo aqueles que estavam trabalhando, construindo o muro, tinham uma espada na sua cintura, porque todos os seus inimigos queriam acabar com o seu projeto, queriam destruir com esse sonho. Então, esse é o primeiro período, ok? O segundo período diz respeito à vinda do Messias, à vinda de Jesus Cristo. E o tempo estipulado da construção da cidade até Jesus é basicamente ali, beirando os seus 400 anos, 430 anos, aproximadamente.
Aproximadamente. O que é realmente muito admirável, né? É, no mínimo, muito curioso perceber que as datas quase que batem mesmo. Então, esses são os primeiros aspectos e, parando para avaliar, a maioria concorda que é mais ou menos assim que aconteceu o primeiro período das 7 semanas e o segundo período das 62 semanas. O problema começa quando nós vamos avaliar a terceira semana. E existem várias interpretações, muitas mesmo, gente. Assim, se você pesquisar no YouTube, no Google, você vai ficar maluco. Quem que eu vou ouvir agora? Pelo amor de Deus. São tantas interpretações para essa última semana que a gente fica, uau, o que a gente faz? E eu vou apresentar as 3 mais famosas para vocês. A primeira é a visão dispensacionalista, que segue a ideia mais ou menos que a gente vê nos filmes como, por exemplo, Deixados para Trás. Filmes que a maioria acredita que essa última semana foi jogada lá para frente e só vai acontecer próximo da volta de Jesus, o que eu acredito não ser assim. E eles acreditam que o anticristo fará aliança com muitos, tais como o sinal da besta que está na mão e está na testa, o chip, já teve várias situações que as pessoas disseram aí, o chip, depois foi o Pix, até o Pix já foi. É motivo de se pensar que o anticristo chegou e ele veio trazer uma ordem no mundo, e essa é a aliança que ele está fazendo com muitos. Se você tiver um cartão de crédito, fazer Pix, você está participando do que ele está querendo fazer no mundo. Então, essas ideias de que o fim, essa última semana acontecerá só no fim, é complicada demais, né? Então, Cristo volta, né, nessa visão dispensacionalista. Cristo volta, ele estabelece o reino dele por 1000 anos, e depois aí sim vem o fim do fim, e aí beleza, vamos morar lá no céu. Mas é uma visão muito controversa. A segunda visão é a visão dos reformados preteristas. Esses, por sua vez, acreditam que tudo se cumpriu no primeiro século, né? Jesus veio, ele morreu, e dali para frente, passaram-se 70 anos, quando Tito, o general, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Então eles acreditam que tudo aconteceu lá no primeiro século, até o ano 70 depois da morte de Jesus. Mas existe uma visão que eu acho que é a mais próxima do que a gente pode aprender, e eu acredito ser a correta, a visão amilenista. Primeiro que já não existe esse 1000 anos do jeito que é literal. Tá? Então, nessa visão, a semana é simbólica, que diz respeito a uma época, a um período completo. Okay? E essa época é a era da igreja. Cristo veio, fez aliança com muitos, no meio da semana ele foi tirado, ele cessou ali com os sacrifícios e as ofertas. E de fato ele fez isso porque os sacrifícios dos cordeiros, dos animais, eram sombras do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir dali, Jesus fez aliança com sua igreja. E aí depois, sim, lá para o final, vem o filho da perdição, o homem, né, da iniquidade, como diz as Escrituras. E aí sim, vai acontecer tudo, como diz a escatologia, o fim dos tempos. Então, miúdos, pessoal, seja lá como for, o que eu quero que nós aprendamos e possamos reter é o seguinte: Deus estabeleceu um tempo perfeito. Isso aqui não é definitivo. Essas interpretações não são definitivas. Ninguém concorda. Ninguém bate o martelo. Mas o fato que nós podemos bater o martelo é que Deus estabeleceu o seu tempo exato. Deus estabeleceu de forma tão perfeita e que tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. É super interessante notar que ainda assim, tendo uma profecia tão descrita, o ungido morre, o ungido é tirado, e ainda assim judeus não acreditam, muitos não acreditam, coisas que foram escritas há quase 500 anos antes de Jesus vir. Isso é muito importante. Jesus veio, Jesus cumpriu o que foi estabelecido a respeito dele. Havia um tempo que as pessoas queriam que ele se revelasse, e ele dizia: não é chegado a minha hora. Ainda não é a minha hora, porque Deus tem tempo perfeito. Porque quando o Filho do Homem se manifestou,
tudo foi cumprido. As 70 semanas foi de fato realizada. Cristo cumpriu a profecia. É isso que nós podemos ter certeza e nos apegar. Ainda que nós não compreendamos exatamente tudo, o fato é que Deus estabeleceu um tempo perfeito para realizar a sua obra. Bom, e ele fez isso, como eu disse, com uma finalidade. E a finalidade de Deus foi a seguinte. Ele fez isso, o Senhor da história estabeleceu um tempo perfeito, porque o Senhor da história triunfa sobre o mal. Vamos nos lembrar dessa finalidade. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, de sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Essa é a finalidade das 70 semanas que foram decretadas pelo próprio Deus para o povo de Israel e para todos que se achegam até Deus. O Senhor da história definiu um tempo perfeito para destruir o mal de uma vez por todas, de forma definitiva, para sempre. Para sempre. Nós ainda estamos vivendo um tempo em que a maldade ainda existe por aí. Às vezes existe por aí e às vezes existe por aqui. Ainda há isso. Ainda podemos visualizar o mal atuando. Mas a verdade mais preciosa que nós temos é que ele veio para acabar com a transgressão. Que ele veio para dar fim, game over, the end, acabar com o pecado, de uma vez por todas, tirar a culpa do seu povo, trazer justiça, e não uma justiça que é passageira, mas eterna, porque ele veio cumprir toda a visão e toda a profecia. Ele veio ungir o lugar santíssimo, ou o santíssimo. Naquele tempo, meus irmãos, não era comum se achegar ao lugar do Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Porque somente o sumo sacerdote fazia isso uma única vez no ano, a fim de que pudesse trazer livramento de pecados ao povo e ao seu próprio pecado. Se ele fosse achado muito, muito em pecado, indigno, ele poderia cair morto lá no lugar santíssimo. E aí, o interessante é que ele andava com sinos ao lado para saber que ele estava andando e se movendo ainda. E quando ele caía no chão, o som obviamente parava de fazer e eles ficavam gritando de fora, ei, você está bem? Você está bem? Se não houvesse resposta, eles puxavam ele por uma corda que ele estava amarrado na cintura. Porque ninguém entrava no lugar santíssimo. Mas ele veio ungir o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, meus irmãos, é o próprio Jesus Cristo. Nós hoje podemos nos aproximar, porque somente o Santo dos Santos pode entrar no Santo dos Santos. Nós podemos nos aproximar dele, porque ele selou de uma vez por todas, ele cumpriu toda a lei, ele foi perfeito em tudo que ele fez, ele cumpriu a visão e a profecia de forma totalmente completa. O Senhor da história triunfou sobre o mal, ele jamais pecou. E quando o mal pensou que já havia vencido, ao matar o ungido, ele ressuscitou no terceiro dia para cumprir cada aspecto da profecia. Quando a gente fala no fim dos dias, é quase inevitável não nos lembrarmos, da personificação do mal, o anticristo, como muitos têm medo até de falar isso, O que seria o anticristo, afinal de contas? Uma pessoa ou um sistema? Eu posso dizer com toda certeza que são as duas coisas. Porque, veja só, Daniel está onde, gente? Onde que Daniel está? Na Babilônia, ok? Babilônia foi um sistema oposto a Deus. A Babilônia foi tão oposta a Deus que no livro de Apocalipse, Roma é descrito como Babilônia. Então,
desde muito antes, até antes do surgimento da igreja, existe um sistema que é contrário à vontade de Deus. E muito mais na era da igreja, onde as pessoas tapam os ouvidos de raiva e de rancor e não podemos ouvir o que vocês têm a dizer. Ouvi uma certa vez, e é verdade, gente. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí ela perguntou para mim, é errado uma mulher se relacionar com outra mulher? Falei, sim, é errado. Mas mesmo sendo o meu amor por aquela mulher, ou dessa pessoa por aquela mulher, sendo real, você não está entendendo? Um amor real é errado? Eu falei, é errado. Por que errado? Deus deixou assim. Deus é o dono do universo e Ele disse que essas coisas deveriam ser do jeito que Ele falou. Aí essa pessoa disse assim para mim, eu odeio o seu Deus. Eu odeio esse Deus. Muitas pessoas estão opostas a Deus porque Ele é oposto ao pecado que há dentro de nós. Ele veio dar fim a esse pecado. Ele veio acabar com isso. E tem pessoas que não querem abrir mão desse pecado. Então continuam a viver e a fazer o que dão na telha. Então existe sim um sistema que é anticristão e ele existe desde muito antes, até mesmo antes da era da igreja. Muito mais agora. E é muito importante a gente perceber algumas coisas, meus irmãos. Nós podemos afirmar que um movimento anticristo já vem agindo no mundo há muito tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz que a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja manifestado aquele que agora o detém. João diz a mesma coisa no seu pequeno livro, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João escreveu isso 2000 anos atrás. Imagina se nós talvez estamos nos últimos minutos. Ele disse, estamos vivendo a última hora. Muito mais nós agora. Muito mais nós agora. Muitos anticristos têm surgido. Tanto em sistema como em figuras também. Alguns pensam que se trata apenas de poder político, em poder de movimentar as massas, de movimentar as mentes. Mas, de fato, vejam só se não são pessoas que fizeram isso como anticristos. Napoleão, Nero, Tito, Hitler, todos esses homens poderosos que influenciaram muitas mentes, viam sim como anticristos. Mas o que eu vejo nas Escrituras, e às vezes a gente não dá atenção, é que, via de regra, o anticristo surge da apostasia. É do meio religioso que ele aparece. O que eu vejo nas Escrituras é que depois que a igreja começa a definhar, que o anticristo aparece. É isso que eu vejo nas Escrituras. Por conta disso, nós devemos prestar atenção no que vem acontecendo no meio evangélico também. No meio que nós falamos religioso. E eu falei de 2 Tessalonicenses, eu quero que vocês abram lá comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 3 em diante, tá bom? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Eu vou explicar rapidamente o que é apostasia. Apostasia é um abandono da fé, ok? Em miúdos é isso. Vamos lá, versículo 3 ainda. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Nós vimos vários homens fazendo isso, se dizendo Deus. Nabucodonosor é um exemplo disso, inclusive. Ele se fez um Deus. Por isso que Babilônia é uma figura tão forte para nós pensarmos no sistema que é contra Deus. Versículo 5, não se lembram de como, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo.
Aí o versículo 7 que eu já li, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Pois a gente continua lendo outros textos. Meus irmãos, já não tem acontecido isso? Já não tem acontecido apostasias? Já não temos visto constantemente um abandono da fé ou um abandono da fé verdadeira? Não temos visto falsos profetas aos montes? Não temos ouvido falar sobre um evangelho que aceita as pessoas do jeito que são e não se importa com elas em mudar em hipótese nenhuma? Se você tem vivido em pecado, continue em pecado, Deus vai te entender. Nós temos ouvido em todo lugar, em cada canto, se abre uma igreja nova, que se diz cristã, mas é contrária à vontade do Cristo que nós conhecemos. Pessoas que têm negociado suas bases de fé com o próprio diabo. Parece um pouco exagerado dizer assim? Parece, meus irmãos? Será que é exagerado? Será que é exagerado nós dizermos que muitas vezes nós temos apertado a mão do anticristo e falado, epá, eu quero participar dessa festa aí. Eu quero fazer parte desse movimento onde o evangelho é negociado, onde o Cristo que foi morto já não importa e já não é central para nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos, como em cada canto desse lugar se acontece, apertando a mão do anticristo e recebendo a sua marca. Essa é a verdade. Quando nós observamos que isso acontece o tempo todo, nós podemos observar que isso também acontece no nosso meio. Nós não temos a coragem de dizer, muitas vezes, mas a verdade é que nós também precisamos nos render ao verdadeiro Cristo. Muitos estão dizendo por aí serem o Cristo. Muitos estão arrogando para si o direito que somente Cristo tem. E nós estamos tranquilos e muitas vezes participamos disso. A apostasia está acontecendo agora, meus irmãos. Os dias são maus. Ele em breve virá. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós precisamos urgentemente entender que esse inimigo já está atuando há muito tempo no mundo. E ele quer, se possível for, afastar inclusive os eleitos de Deus. Por isso preste atenção, preste bastante atenção. Eu quero que você leia comigo Mateus 24. Mateus 24 é o próprio Cristo falando a respeito daquele versículo 27 que a gente leu lá em Daniel 9. Mateus 24. Acharam? Versículo 9 em diante. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso já tem acontecido há muito tempo. Vá pregar livremente na China, na Coreia do Norte. Procure falar de Cristo abertamente em lugares como a universidade, e veja se você será bem recebido. Veja se eles vão te bajular, vão te tratar com decoro. Não se enganem. O mundo nos odeia. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Muitos não é 50%. Muitos, creio eu, não são 70%. É mais do que isso. Deve ser, 80 para mais. Muitos. Quase todos. Mas aquele que perseverar, terá o fim, perseverar até o fim, será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nós podemos começar a compreender os tempos. Cristo virá quando todos ouvirem a respeito dele. Assim, versículo 15, quando vocês virem o sacrilégio terrível, menção direta ao texto que nós estamos lendo, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Ou seja, Cristo está tendo como prerrogativa que nós já tenhamos lido Daniel 9. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que os avisei antecipadamente. Cristo está dizendo. Se você quiser saber mais, depois você continue lendo lá. Até o final ele vai falar a respeito disso. Mas o fato é que os dias são curtos. E a boa notícia é que o Senhor da história já triunfou, mas irá triunfar de uma forma definitiva sobre o mal. Apesar de tudo, quando nós esperamos realmente a manifestação desse perverso, como nós lemos um pouquinho antes, agora há pouco, o Senhor da história, o Senhor Jesus Cristo, matará com o sopro de sua boca e o destruirá com a manifestação da sua vinda. Cristo governa o curso do mundo. Não temos nenhum motivo de ficar angustiados e assustados. O mundo já nos odeia, meus irmãos. O mundo já nos odeia. Se a vinda do anticristo será um motivo maior, meus irmãos, estejamos preparados para todas as coisas, inclusive para a morte. Morrer para nós não é o fim de tudo. Na verdade, é o desvendar ali de um novo mundo, de uma nova ordem, de uma vinda preciosa, de uma vida preciosa. A morte não deteve o ungido, meus irmãos. Ele não foi mais encontrado entre nós. A morte não deteve ele. Ainda assim, a Babilônia continuou odiando aqueles a quem ele fez aliança. Esse mundo é um mundo anticristo. Não é pós-cristão, é anticristão. E nós precisamos entender que Cristo nos tem deixado alguns sinais, então fiquemos atentos. As contrações de sua volta já estão por aí. Ele já nos deixou antecipado o aviso. Seu retorno será como nos dias de Noé. Pessoas estarão comendo e bebendo, dando-se em casamento, em total tranquilidade. Ele será como um ladrão que assalta na calada da noite de forma repentina, sem aviso prévio. Mas também será como um grande rei que cavalga e cavalga para vencer. E todos aqueles que estiverem do lado dele triunfarão sobre o mal também. Eu tenho total certeza que a vitória de Cristo já está sobre nós. Sobre todos aqueles que carregam a sua marca. Não uma marca visível, meus irmãos, mas uma marca dentro da alma e dentro do coração. Cristo nos marcou com o seu sangue, nos selou os umbrais das portas do nosso coração com o seu sangue. Ele fez aliança com cada um de nós para que nós possamos confiar de que no final daquela semana nós teremos a vitória sobre o assolador. Meus irmãos, essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Pelo menos tem que ser. Se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tem a marca do ungido sobre você, se você não fez aliança com ele, saiba que ele está aqui.
E Ele quer acertar a sua vida. Ele quer colocar a sua vida no lugar. Ele quer triunfar sobre o mal que assola a sua vida agora. Você não pode seguir a voz do outro, que é mercenário e não é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você tem que ouvir a voz do Cristo que te ama, que veio ao seu encontro. Eu quero orar por você. Se você entendeu que essa mensagem, assim como Daniel, entendeu que aquela profecia era para ele, se você entendeu que essa palavra é para você, eu te convido a ficar em pé. Eu não quero que você faça isso porque todos vão fazer ou porque você se sente constrangido. Porque Cristo conhece o coração, ok? Não pense que você pode enganá-lo. Faça isso convicto de que é a melhor escolha que você pode fazer. Acertar as contas com aquele que governa a história. Você quer fazer isso? Então convido você a ficar em pé, a orar comigo e a buscar Jesus Cristo mais uma vez. Senhor, estamos quase vendo essa semana aí, essa última semana que Daniel disse acontecer. Estamos vivendo dias tão complicados. Um mundo que é tão contrário, Deus, ao Senhor. Sistemas que se levantam contra o Senhor. Movimentos que são contrários à sua voz. Tão contrários que mataram o Senhor. Não suportaram o Senhor. Por isso também não suportam o seu povo, Deus. Nós não queremos fazer parte do que o mal está fazendo no mundo, das suas artimanhas. Nós não queremos, Deus, em hipótese nenhuma, sermos lembrados como aqueles que fizeram parte do lado errado da história. Nós queremos ter uma aliança, e uma aliança eterna, com o ungido, o Messias, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que cavalga vencendo, aquele que triunfa sobre o mal, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que nos ouve, aquele que tem um tempo perfeito. Nós queremos estar do seu lado. Nós não temos parte com o diabo, nós não temos parte com esse mundo, nós não somos daqui. Dá-nos, Deus, um coração sensível. Dá-nos, Senhor, um coração que responde ao Senhor. O seu Espírito está soprando sobre nós, mas nós muitas vezes temos realmente, Senhor, sendo opostos, resistindo ao Espírito Santo. Quebra-nos, Pai. Nos prostre, Senhor. O Senhor governa sobre a história. Perdoa, Deus, os nossos erros. Afasta de nós as nossas transgressões. Foi para essa finalidade que o Senhor cumpriu a profecia. Então afasta de nós a culpa. Expia a culpa em nome de Jesus. Traz alento às nossas vidas. Traz esperança, Senhor. Os dias são maus, mas o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, nós podemos descansar. Nós podemos confiar. Recebe as nossas vidas, Senhor. Tire a apostasia da sua igreja, Senhor. Afasta, Senhor, a apatia espiritual. Afasta, Senhor, todo o nosso desdém contra o Santo dos Santos. Em nome de Jesus, Pai. Traga-nos, Pai, a percepção do Teu reino e da Tua presença. E que haja um fluir, Deus, um manancial de água viva dentro de nós. Que o Teu Espírito nos leve para mais perto de Ti. Nós somos a Tua morada e a tua noiva, a Tua igreja santa, Pai, sem mácula e sem culpa. Nós confiamos naquilo que o Senhor nos prometeu e nos apegamos a essa palavra. Há solução para nós. Há solução para o mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós confiamos no Senhor.
Nós entregamos tudo ao Senhor. Triunfa sobre o nosso mal, Pai. Triunfa sobre as nossas culpas. Aniquile de uma vez por todas. Que diminui, Deus, cada um de nós aqui, para que Tu cresça em nós. Para que o Seu rosto resplandeça através de nós, aonde quer que nós estivermos. Esse é o nosso maior desejo. Somos os Teus eleitos. Somos a Tua igreja amada, muito amada. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o restante a ficar em pé, para vocês receberem a bênção em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, que agora o Senhor resplandeça o Seu rosto de amor sobre o Seu povo, e que Jesus Cristo seja a âncora e a esperança deles, hoje e sempre, inundando-os com graça e mais graça. E que o Teu Espírito, Deus, sopre sobre cada um deles, direcionando-os para fazer a Sua vontade, aqui e ali, aonde quer que eles forem. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.